Ainda não, mas estou ao vivo. E aí, tio Billy? E aí, mestre Capozzi, grande mestre. Ô, mestre, eu vou tentar adicionar você na conversa. Vou esperar o Léo entrar. Vou ver se a gente consegue fazer um bate-papo a três. Não dá pra colocar três pessoas. Então só chamei o Léo. E aí, Léo? Ô, faz tempo que eu não te vejo, hein, Fala. amigo? Tudo certo, mestre? Eu tentei colocar mais uma, mas não dá, né? Eu acho que é só duas pessoas, né? O Léo, a internet do Léo, acho que tá meio. Sua internet tá meio bichada aí, Léo. Tá travando. Léo. Ele tinha dado uma travada aí, mas já estamos ao vivo aí. Ao vivo e a cores para Dá, todo o Brasil. dá para ouvir bem? Senão eu pego um fone, mas tá Não, legal para ouvir? tá para ver todo mundo. Dá para Dá ouvir? para ver tranquilo. Tá. Se alguém não estiver ouvindo aí, dá um toque para nós aí, por favor. Mas Beleza. aparentemente aqui eu escuto você bem, Léo. Normalmente põe fone por causa do microfone, né? Mas se tiver legal, fica mais à vontade, assim, Tá né? assim, Olha o a Thiagão aí, Pamela olha o tá Thiagão. assim. É, o pessoal tá todo mundo dizendo, que o áudio tá ok. Ah, Vamos dar legal. mais uns 2 minutinhos aí, Léo, pro pessoal Sim, chegar e a tranquilo. gente já inicia esse frio. E como é que tá, mestre? Vocês estão Tá quente. passando vídeo pro pessoal? Como é que tá os treinos? O pessoal tá fazendo coisa em casa, que tá complicado. Ninguém acho que imaginou que ia demorar É, tanto, né? é, a nossa equipe está, juntamente com a professora Pamela e o professor Billy, a gente está puxando os treinos online, né, para as crianças, para a equipe. Então a gente está mais eles, né? Eu só tô, como eu estou numa fase de transição de mudança e tal, então meu tempo está um pouco escasso. Mas a Certo. equipe está bem assessorada aí pela Pamela, pelo Billy, que acabaram de sair do treino e já estão entrando na live para prestigiar a gente aí. A Pamela foi a que conversou na outra live com a gente, não foi? Ou não? Eu acho que ela entrou no finalzinho, se eu não me No engano. finalzinho. Foi que ela chegou no final. Isso, ela até, eu acho, ela fez uma pergunta no O final seu e áudio até. tá longo. Ah, tá. Show. O seu áudio tá atrasado, Léo. Ah, peraí, deixa eu ver se eu faço alguma coisa aqui. Vê se melhora alguma coisa aí. Não? Não, o áudio tá bom, mas ele tá atrasado. Você fala, depois ele Ah, chega. eu acho que eu vou sair e aí você me chama de novo, pode ser? Porque Beleza, isso deve ser beleza. bug mesmo. Então, vou lá. Pera aí, galera, que ele já volta, hein? É só ele entrar aí. Cadê ele? Vamos lá, Léo. Aqui.
Estamos aguardando o Léo. Aí, vê se agora ficou melhor. Ficou Ficou, bom? ficou bom. Acho que a gente já pode começar falando alguma coisa aí, Léo. Pode começar, então tá Já é bom. 8h05, aí o pessoal vai entrando e vamos. Porque Beleza. o Instagram ele derruba sem educação nenhuma. Verdade. Bom, vamos lá. Bom, primeiramente, boa noite. Obrigado aí pelo convite de novo. Eu vou começar. Eu achei melhor começar dando uma pequena explicação do que é a fisiologia. Quase ninguém sabe o que raio é isso. Então, muita gente não se interessa, muita gente não gosta, muita gente da área não gosta, porque é algo, de certa forma, complicado. Mas é uma coisa que assim, é apaixonante e é assim, extremamente necessária para qualquer treinador, para qualquer. Não tem como você fugir disso se você quiser realmente ter um bom resultado. Então, o que eu quero fazer? Eu quero dar uma explicação o que é fisiologia de forma muito simples. Então é o seguinte: a anatomia todo mundo sabe o que é, né? Então, pensem que a fisiologia ela deriva da anatomia. A anatomia vai pegar o corpo humano, vai separar em várias partes. Esse é o osso tal, aquele é o músculo tal, esse aqui é o cérebro, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. Vai ver como eles se juntam, a articulação disso, daquilo. A fisiologia, ela deriva da anatomia, só que ela se aprofunda mais. Ela é algo mais micro. Ela vai olhar células, entre outras coisas. Então, a fisiologia, ela vai tentar entender como que é o funcionamento dessas coisas, quais são os mecanismos de ação que isso que a anatomia separa em músculo, osso, músculo tal, músculo estriado, músculo, entendeu? Ela vai ver como que funciona cada uma dessas coisas. Além da fisiologia, tem a fisiologia do exercício. A fisiologia do exercício, ela vai tentar entender como que o corpo responde a estímulos de atividade física. A um treinamento, a uma partida de futebol, a uma brincadeira de pega-pega de criança, como que o corpo vai responder a essa atividade física. Então ela vai lá dentro daquele músculo ver quais as reações químicas que acontecem para tentar entender como é que funciona. E além da fisiologia do esporte, do exercício, tem a fisiologia do esporte, que é o quê? Você pegar esse conhecimento fisiológico para utilizar para o alto rendimento, para você aperfeiçoar um treinamento, para você montar um treinamento adequado para o seu atleta e ele ter um desempenho melhor, uma carreira, às vezes até com menos desgaste, entre outras coisas. Mas basicamente é isso. A anatomia vem a fisiologia do exercício e a fisiologia do esporte. Então, para a gente, o que interessa de fato é a fisiologia do exercício e a fisiologia do esporte. O que é interessante saber, mas o que interessa para a gente, eu que luto, eu que faço musculação, eu que nado, eu que corro? Eu queria explicar algo bem básico da fisiologia, que é o nosso ponto de partida para tudo. A fisiologia é muito mais ampla que isso, mas isso realmente é o ponto de partida para a gente entender como funciona o nosso corpo, por que às vezes o nosso treino não dá resultado, por que eu não consegui tal objetivo. Isso desde emagrecer até ganhar um campeonato, perder um campeonato e trocar de faixa, né? Então é o seguinte, eu queria que vocês entendessem da seguinte forma. Enquanto eu vou falando, se vocês quiserem mandar pergunta, vão mandando pergunta, a gente vai anotando o que dá e vai respondendo depois. Porque a ideia é dar uma explicação rápida aqui, depois a gente ir para o bate-papo, Depois a gente que interessa para vocês. Respondendo as perguntas da galera aí. Isso, porque aí fica mais interessante também. Eu vou tentar não ir tanto para a parte técnica, porque é meio chato. Mas vamos lá. Vamos pensar que assim, o nosso corpo ele é como se fosse um carro flex, tá? Só que em vez de um carro flex, imagina um carro triflex aí, 3 combustíveis. Só que vamos pensar da seguinte forma: o nosso carro, o nosso corpo, ele tem 3 motores, tá? Esses 3 motores, cada um ele tem uma função e uma característica. Então eu fiz uma analogia para vocês entenderem melhor. Vamos pensar que assim, as nossas fibras musculares,
são os nossos motores, nosso tipo de motor. Eu vou falar de 3 tipos de fibra muscular, apesar de existirem mais. Mas o principal, 3 fibras musculares, 3 motores. Cada motor, ele é alimentado por um tipo de combustível. Então a gente tem um motor a gasolina, um motor a álcool e um motor a eletricidade, por exemplo. E cada motor, ele tem um tipo de desempenho. Ele pode ser um motor muito forte, muito veloz, ou um motor muito econômico, digamos assim. Então vamos continuando a analogia aqui. Um dos nossos motores, ele é parecido com uma Ferrari. É um motor que ele é muito forte e muito rápido, tá? A gente tem um outro motor que a gente pode falar que ele é um Corolla. E um terceiro motor que a gente pode falar que é um Celtinha. Então vamos às diferenças desses motores e dessas fibras musculares. Então, fibra muscular do tipo 2B, que é a nossa Ferrari, é uma fibra muito forte, é uma fibra que consegue uma explosão muito grande. Em compensação, você não consegue pegar uma Ferrari, encher o tanque e ir até Bahia. Provavelmente, quando você chegar no começo de Minas, você tem que abastecer de novo. Ou seja, ele não aguenta manter aquela velocidade por muito tempo, ele tem que parar para ser reabastecido. A nossa fibra do tipo 2A, que é uma outra fibra, que eu chamo de Corolla aqui, ela seria o quê? Seria uma fibra que ela é mista. Um Corolla, se você precisar de uma potência grande, ele tem potência, é um carro forte. Só que se você precisar tirar o pé, ele é um carro, apesar de forte, que todo mundo fala que é econômico, não bebe tanto para a potência que tem. Então essa seria a nossa fibra do tipo 2A, que é a fibra que a gente fala que é a fibra mista. Ela tanto é forte quanto ela pode ser econômica dentro do possível dela. Ela atua nas duas partes. E nós temos o terceiro carro ali, que é a fibra do tipo 1, que é o nosso Celtinha. O Celtinha não tem força, na subida ele vai penar, mas vai subir. Só que assim, você enche o tanque, você vai até a Bahia, entendeu? Então assim, o que eu quero dizer com isso? A gente tem, dentro de cada músculo nosso, 3 tipos de fibra. Uma fibra é aquele soco muito forte que você dá, que você vai derrubar o cara. Você tem outras fibras que vai ser aquela sequência de soco muito rápida, mas não com a força total que você pode colocar no seu adversário, tá? E você pode ter aquele jab que fica direto, só indo e voltando. Eu sei que não é do Hapkido isso, mas só para exemplificar. Não, sei. Você pode ficar por horas ali que o seu músculo aguenta fazer isso. Então nós temos uma fibra que vai trabalhar com força, potência, uma fibra que vai trabalhar com velocidade, e velocidade aqui a gente está falando de troca de direção, de uma coisa que envolve um pouco mais de habilidade, um pouco mais de destreza. E uma outra fibra que vai trabalhar com a resistência, tá? Que seria o nosso Celtinha, certo? Agora vamos lá, vamos entender como cada motor funciona. Cada motor funciona com um combustível. A fibra de força, ela vai trabalhar com uma molécula que chama PCR, tá? Ela é uma molécula que ela é utilizada de forma muito rápida, ela precisa de pouquíssimas reações químicas, tá? Para virar energia, a gente poder utilizar e poder dar um soco muito forte. O nosso segundo motor, que é o Corolla, ele vai usar glicose como fonte de energia. E o nosso Celtinha, o nosso terceiro motor, a fibra do tipo 1, ele vai usar a gordura como principal substância para gerar energia. Então, agora vamos pensar nesses combustíveis. Como é que funciona? Imagina aqui que você vai acender uma churrasqueira para um churrasco. Se você usar a gasolina da Ferrari, você vai riscar o fósforo, vai dar aquele boom, e logo vai abaixar e logo vai apagar. A combustão é rápida, não fica muito tempo, tá? Quando você usa a glicose, imagina que você vai acender a churrasqueira com aqueles álcool antigo, álcool 92, que era fácil de achar, que dá aquele boom, mas ele mantém ali, fica um tempo até a churrasqueira acender. E o Celtinha, a nossa fibra do tipo 1, que é mais de resistência, ela vai entrar como se fosse o álcool gel de hoje, para a churrasqueira, que você põe lá, ele não explode, não dá, mas fica queimando por muito tempo, muito tempo, muito tempo. Então, o que tudo isso tem a ver com a gente? Isso tem a ver com o quê?
Se você num treino está usando o seu motor errado, se você está treinando o motor que não faz parte do seu objetivo, obviamente você não vai conseguir atingir aquele objetivo. Existem formas de treinar que você vai aperfeiçoar tal sistema energético, que seriam os combustíveis, o uso desses combustíveis. Existem formas de treinar que você vai gerar melhores adaptações para esse motor, para essa fibra muscular. Então, a principal pergunta é: eu estou treinando para quê? Entendeu? Eu sou indo para a luta, eu sou um peso pesado, que é aquela luta mais parada, que é um ou outro soco muito forte no box que entra, que derruba. Eu sou aquele lutador de peso médio que tem uma luta mais ágil, com mais destreza, mas que tem uma pancada muito forte, que ainda tem bastante nocaute. Ou eu sou aquele peso pena, que a luta é muito rápida, muito rápida. Então, o que eu tenho que treinar? Então me fala, o que vocês querem treinar? Qual é a categoria? O que o esporte de vocês pede? Eu não sou um especialista em Hapkido. Aliás, eu conheço bem pouco. Aliás, luta não é algo que eu conheço muito bem. Eu fiz jiu-jitsu uma época, eu fiz karatê quando eu era muito novo, era criança ainda. Mas eu sei que é muito. Tem essas características. Eu posso não saber defini-las exatamente na luta, mas eu sei que existe. Peso médio é uma característica de luta, peso É, pena outra, né? hoje em dia tem vários pesos, várias categorias diferentes, né? Antigamente era um Hum. pouco mais espaçado, agora não, agora tem de cada 5 quilos tem uma categoria quase, se você for analisar. Mas, E no Hapkido professor, também é isso. colocando dessa forma, por exemplo, para treinar uma explosão de, vamos colocar, de chute, né? No caso, que a gente usa Sim, bastante no Rapido. Um treinamento que seria ideal para uma explosão, para você ter um chute mais rápido e letal, vamos colocar assim, mais forte. O que é? sim, Qual dos três motores, vamos colocar assim, eu teria que sim. alimentar? Então, quando você vai para essa parte de força e explosão, a gente está falando de fibras do tipo 2B, que não interessa para vocês o nome da fibra. Mas assim, qual que é o tipo de treinamento mais indicado para esse tipo de resultado que você quer? São treinamentos com uma carga elevada, ou seja, um peso elevado e poucas repetições. Por quê? Esse sistema que gera muita força e muita potência, ele é um sistema que aguenta, em média, 12 segundos de atuação. Tá? Então, depois de 12 segundos, ele começa a cair. Importante falar, até para vocês entenderem. Todos esses sistemas estão trabalhando simultaneamente. Os três motores estão sempre ligados e atuando juntos. O que acontece é que um toma a frente, toma a liderança, um é predominante para tal atividade. Então, se você está numa luta só estudando adversário e do nada você explode, você tem que entender que enquanto você está estudando o adversário, gingando para lá, observando, sem nenhum movimento brusco, você está usando mais as fibras de resistência, mais um motor do Celtinha. Quando você vai para esse chute que você disse mais letal, algo mais contundente que a pessoa vai tomar e vai cair, nesse momento a predominância é invertida, o motor da Ferrari assume e o chute vem forte. Então, porque os três estão ligados em pleno funcionamento o tempo inteiro. Agora, entendeu? Que eu estou parado, eu tenho ainda uma ativação no movimento rápido de mão aqui. Né? Então, assim, está sempre funcionando junto. Né? Então, com esse chute, o que você tem que treinar? Algo que, se você parar para pensar na academia, se você pegar um peso muito pesado, pegar um halter de 25 quilos, quantas roscas diretas você consegue fazer? Quantas elevações você faz em um halter de 25? Poucas. Por quê? Por quê? Por causa que você vai estar utilizando esse tipo de fibra, esse tipo de motor, e esse motor não aguenta muito tempo. E, obviamente, quanto mais pesado, mais desgaste desse motor, menos tempo ele aguenta. Né? Voltando ao exemplo do Usain Bolt, a prova dele é de 10 segundos. É PCR puro, é motor de Ferrari puro. Depois ele acaba. Se você for pensar em relação, só para dar mais uma explicação fisiológica, para ficar fácil de entender, que os três trabalham juntos. Imagina que você pega um camarada na esteira e coloca 18 km por hora. O cara vai começar a correr.
e aí ele vai te dando sinal para baixar. Ele vai correr a 18 km por hora, se ele for muito bem treinado, ele vai correr 12, 15 segundos. Depois ele começa a cair. Começa a ter a inversão de predominância de motores. O motor do Corolla começa a assumir e tenta segurar aquela velocidade, mas ele não aguenta aquela velocidade. E o cara começa a cair. Depois de mais ou menos uns 2 minutos, que é o tempo que o sistema do Corolla aguenta, das fibras do tipo 2A aguentam, a velocidade começa a cair mais ainda. E chega uma hora o cara tá trotando e se rastejando. Porque aí é o motor do Celtinha que não aguenta mais. Então, essa oscilação de predominância ela ocorre o tempo inteiro, na corrida ou na luta. Então, para esse chute, eu vou para um treinamento, eu tenho que treinar perna por causa que na minha luta eu uso muito perna, é uma predominância na minha luta, tipo de golpe com perna, por exemplo, eu tenho que treinar perna. Você vai fazer lá os seus treinamentos de perna com pouca repetição e com muita carga. Obviamente, você tem que ter uma pessoa que saiba o que está fazendo para saber o limite dessa carga, né? Quantos por cento de uma repetição máxima vai ser? A gente vai trabalhar com 80% de uma repetição máxima, com 85%, com 90%, com 75%. Isso tudo tem que ser testado e avaliado para ter um efeito significativo e ter uma função real. Mas em resumo, depois de falar quase 10 minutos sobre essa pergunta, mas em resumo, de forma simples, chute forte, predominância de força, de potência, é sempre baixo volume e alta carga, alta intensidade, entendeu? Duas questões aqui, né? Uma que o Klaus, acho que é isso, ele falou, ele Sim. comentou que assim, tem o tempo durante o negócio da luta, no caso, tem o tempo de duração dos rounds também, né? Então, também não adianta, eu acho que vamos colocar assim, dentro do primeiro round. Se é uma luta que você vai lá e se estoura no primeiro, quer arregaçar no primeiro, vai chegar no segundo, terceiro, você não tem mais gás para nada, Você não aguenta mais. Mesmo que você rendia, exatamente. Né? O Klaus, ele é do Kung Fu, né? O Klaus é um colega nosso da educação física também. Ele prazer, não lembro Klaus. se ele chegou a pegar. Seja bem-vindo. Não lembro se ele chegou a pegar a preta, mas ele estava na marrom indo para preta já. Tinha bastante futuro, menino, viu? Lutava então muito, cara. Então é fera. Não, ele é fera, ele é muito fera. Muito bom. Mas se você pega uma luta muito longa, cara, o cara que tiver mais treinado em resistência, ele vai ganhar, porque o outro vai perder pelo cansaço, né? Se o outro conseguir prolongar, e tem estratégia em luta, né? Às vezes você percebe que o adversário não aguenta muito longe, você deixa ele cansar e depois você vai para cima. Eu vou dar um exemplo para os mais antigos, aí deve acompanhou. Eu acho que os mais novos nem tanto. As lutas do Mike Tyson, que era boxe. Mike Tyson ele tinha uma explosão muito grande e ele resolvia a luta dele em 3, 4 rounds. Quem conseguiu passar disso, deu trabalho para ele e às vezes até ganhou dele. Né? Porque ele não tinha resistência, chegava uma certa parte da luta, ele não tinha mais resistência. A explosão dele era primeiro, segundo, terceiro round no máximo. Então, exatamente. Ele era preparado para aquilo, para minar o adversário dele em 3 rounds. Aí acabou o resto, ele arregava um pouco, né? A gente pode se atrever a falar que ele tinha uma preparação voltada para fibras do tipo 2A e 2B. Ou seja, ele era muito rápido, porque ele socava muito rápido, e quando entrava um bem dado, era nocaute. Tanto é que tinha a luta dele que acabava em segundos. Né? E se você pegar o próprio boxe, como você deu exemplo, a hora que tem a trocação, marca no seu relógio quantos segundos são. Não é muito tempo. Chega uma hora que aí o cara começa a socar aqui, o braço dele começa a cair. Aí você observa que no começo da luta o cara tá dando soco muito rápido, depois você vê que o soco tá lento. O cérebro dele tá falando assim, soca rápido e forte. Quando a informação chega no músculo, a reação química que precisa para isso acontecer não acontece. Porque não tem substrato energético disponível naquele momento para isso. Ele tem que se afastar ou abraçar o cara, dar aquele descanso. Aí tem uma recuperação rápida. Sim. Né? E só que o sistema ele vai ficando cada vez mais debilitado. Mas você nunca vai poder falar também, por exemplo, por isso que não dá assim, por exemplo, então eu quero ser um lutador igual o Mike Tyson, então eu vou treinar só força explosiva. Não pode, por quê? O sistema que praticamente faz a recuperação
do PCR no sistema imediato, que é o sistema de força da Ferrari, ele depende também do sistema oxidativo, que é o sistema do Celta. Os três estão trabalhando juntos e os três se ajudam para se recuperar. Quando você tem uma explosão muito grande de força e você começa aquele... Você pode ver, depois que você dá um sprint de corrida, sai correndo aí, corre seus 200 metros, dá um sprint de 10 metros muito rápido e para. Você vai ver que você vai ter um aporte de oxigênio muito grande. O que isso quer dizer? Quer dizer que o seu corpo está pedindo para o sistema oxidativo, oxigênio, está pedindo oxigênio para ele aumentar o trabalho dele, para ele recompor o sistema imediato, que é o sistema que foi utilizado para o sprint. Então tá tudo ligado. Se você pegar o Mike Tyson e treinar só a explosão, ele não vai aguentar nem até o quarto round. Ou ele finaliza no primeiro ou no segundo, depois ele não aguenta mais. Então você tem que trabalhar os outros para que dentro do mesmo round ele consiga dar 3, 4, 5 explosões de soco. Senão, ele não consegue se recuperar. Então, um cara bem treinado em força, mas também em resistência, ele vai conseguir dar vários sprints, dar várias sequências de soco forte. Porque o outro sistema dele, que não é responsável pelo soco em si, vai trabalhar e vai fazer com que o sistema responsável do soco seja capaz de dar o soco. Então, isso é muito bem medido e controlado pelo técnico aonde ele vai treinar. Então, ele vai periodizar o mês, a semana, o semestre, o ano, geralmente é o ano inteiro, e aí você vê perto das competições o que você faz, ele vai periodizar tantos por cento em força, tantos por cento em velocidade, tantos por cento em resistência, dependendo da categoria e do objetivo. E é muito importante trabalhar os três, não dá para sair trabalhando um só que você acha mais legal. A gente tem uma pergunta aqui do mestre Capozzi. Para aumentar o PCR, o uso da creatina seria uma forma? Há limites para esse uso? Então, o PCR utiliza sim a creatina, né? O PCR ele é a fosfocreatina, tá? Então, assim, muita gente utiliza o PCR, a creatina para melhorar essa potência, essa geração de substrato energético para que esse sistema atue. O que acontece? A creatina, ela demora um tempo para ela começar a ter uma reserva dentro do seu organismo. Então não é algo que você possa tomar como se fosse um tônico, que antes da luta você toma uma vez e vai, tá? Não. O corpo, ele vai fazendo uma certa reserva, ele tem um aporte maior e mais disponibilidade desse nutriente, que é a creatina, se você toma. O que acontece é que, assim, muita gente sente essa diferença, percebe, tem mais disposição, consegue aumentar a carga em treinos de musculação com a creatina. Mas se você não for um atleta, né, ou eu sou muito, não é que eu sou contra, eu acho que suplementação você tem que usar quando você precisa. Quem precisa é atleta. Ou, por exemplo, eu não sou um atleta profissional, mas eu tenho um campeonato em novembro. Eu vou começar a tomar minha creatina aí, sabe? Em outubro, eu vou começar a adaptar meu corpo a esse aporte, vou começar a fracionar por dia. Depois eu posso tomar dose única, mas o corpo não vai fazer uma reserva grande instantaneamente, tá? E a creatina vai dar um suporte bem legal para esse sistema, sim, isso é comprovado sim, cientificamente. Mas se você tiver uma alimentação muito boa, você também consegue suprir essa necessidade. Então, eu acho que quem não supre essa necessidade através de alimentação são atletas e praticantes assim que utilizam muito isso. Porque no treino você é diferente de uma luta, né? Então, eu acho que é muito bom, é legal usar, mas sempre com a ajuda do nutricionista aí, de alguém que manja, para colocar a dose certa. Tem gente que exagera, e o que você faz? Você joga fora. O corpo tem um limite de reserva de creatina, assim como ele tem limite de reserva de outras coisas. A única coisa que ele não tem limite é a reserva de gordura, infelizmente, que é um combustível que a gente falou. Mas só lembrando, né, que dá um toque para a galera que independente de qualquer esporte que você faça, qualquer atividade, você sempre tem que ter a instrução de alguém correto, um profissional da área. Você quer ter resultado em alimentação? Procura uma nutricionista, alguém que te dê um foco. Quer resultados dentro da atividade física? Procura um profissional de educação física, alguém que
realmente possa vai Sim. chegar você treinar vídeos de internet, fazer treinos de internet, que esses treinos de internet, de um lado pode ajudar, mas você não sabe para que nem serve aquele treino. Você tem que entender para É, que tem, serve o treino. É isso, professor, não é? então, porque assim, ó, tem um princípio na educação física, é o primeiro princípio da educação física, que é individualidade biológica. Se Sim, você não sim. respeitar isso, cara, acabou. Então, o seu treino não funciona para mim, né? Por exemplo, o Ricardo, pelo que eu me lembro, ele é um dos mestres, né? É, ele é Ele meu é um cara mestre. que deve ser, então, ele deve ser extremamente ativo. Às vezes ele é um cara que está nativo até de campeonatos. Então, ele é um cara que provavelmente o uso da creatina ia ser muito interessante. É um cara que provavelmente tem um conhecimento a mais disso, não vai sair comprando e tomando a esmo, entendeu? Então, talvez. Então, assim, depende de quem e para quem. Para muitas pessoas, a creatina é excelente. Eu Eu acho tenho muito para legal, mas. eu tenho para a professora Pamela, que ela perguntou, tudo isso é totalmente relacionado com a alimentação, porque como você explicou, cada fibra utiliza um tipo de combustível diferente. Sim, aí é que tá. Cada alimento, a gente chama de macronutriente, né? Cada macronutriente tem um tempo de absorção pelo organismo, tem uma capacidade de reserva pelo organismo. Então, por exemplo, um exemplo bem simples, vocês já devem ter visto o pessoal tomar aquele sachê de carbo, né? Aquilo lá é para dar energia instantânea. Por quê? O sistema glicolítico, que é o nosso Corolla, ele utiliza a glicose como substrato energético. Né? O que acontece? O nosso corpo tem a capacidade de armazenar, em média, vamos falar aqui como diz o Emílio Zurita, os afegões médios, eles acabam armazenando aí em forma de glicogênio muscular, glicogênio hepático, 500 gramas de energia. 500 gramas em forma de glicogênio. Está lá no nosso músculo, tá disponível ali para o corpo utilizar como energia. Glicogênio vem da glicose. O corpo pega o carboidrato, o pão, o arroz, o macarrão que você come, ele vai quebrar essas moléculas e ele vai transformar isso em glicose, que o corpo entende glicose, maltose e frutose. O resto, se é pão, se é tapioca, ele não sabe. Ele sabe que são essas moléculas. Ele vai pegar esses três tipos de carboidratos principais e ele vai estar transformando isso ou em alimento para o sistema nervoso central, por exemplo, em forma de glicose na sua corrente sanguínea, e ele pode também alojar essa reserva no músculo chamada de glicogênio. O que acontece? Não é porque eu comi 1 quilo de macarrão que eu vou aumentar o meu estoque de glicogênio. Ele vai continuar sendo 500, em média 500 gramas de glicogênio disponível aí. Tá? E por que o cara toma lá, em vez de ele ter comido 1 quilo de macarrão antes da prova? Porque ao longo da prova ele foi acabando com esse estoque de energia muscular chamada glicogênio muscular. E quando isso vai acabando, ele começa a perder rendimento. Esses sachês de carbo, ele normalmente eles são frutose, maltose ou glicose, ou às vezes um mix desses. Justamente porque a absorção é muito rápida. Isso passa pelo seu estômago, vai direto para o intestino e ele já absorve. E já libera para a corrente sanguínea. É uma coisa muito rápida. Se você, no meio do treino, você, por exemplo, se alimentar de um pão francês, que a absorção também é rápida, mas mesmo assim vai ter quebra de moléculas, você vai ter que digerir, aí demora muito mais, além de pesar para você continuar uma corrida, por exemplo. Então, o que você come interfere sim no seu rendimento. O que você tem que ver é que assim, o que você come depende do momento que você come, a hora que você come. Tem estratégia para você comer depois do treino para tal coisa, comer antes do treino. Já deve ter ouvido pré-treino, pós-treino. Né? Antigamente falava, você quer ganhar músculo? Pós-treino tem que ser proteína, proteína, whey, whey, whey. Hoje já se sabe que o whey associado a um carboidrato de alto índice glicêmico, ele potencializa a síntese proteica, ou seja, potencializa a capacidade do organismo de criar músculo. Por quê? Como eu disse, os sistemas estão trabalhando junto. E esse sistema energético, ele serve para tudo. O seu corpo tem energia. Então, a capacidade do seu corpo de criar mais músculo também depende de alguns sistemas. E quando você dá
carboidratos de alto índice glicêmico, ou seja, carboidratos de absorção rápida, o seu corpo agradece, ele tem energia para trabalhar e reconstruir aquele músculo que você trabalhou dentro da musculação. Então, tudo está interligado. Atividade física e alimentação, elas estão assim, elas estão grudadas, elas não conseguem. Você consegue grandes resultados unindo os dois, e resultados bons, satisfatórios e muito a longo prazo, fazendo ou só um ou só outro. Não tem como separar. Ô, professor, tem uma pergunta primeiro do mestre novamente. Ele diz que treina 5 vezes por semana, mais de 1 hora, em ritmo intenso. Ele pode ser classificado, como pode ser classificado? Um atleta? Olha, eu acho assim, se ele treina num ritmo intenso por 1 hora, eu não colocaria ele como um atleta de ponta. Quando eu digo atleta de ponta, é um atleta olímpico, tá? Atleta de campeonato brasileiro, uma coisa assim. Por quê? Porque esses caras treinam, às vezes, 4 horas por dia. E devido à intensidade do treino e o processo de recuperação que o organismo precisa, às vezes eles dividem em 3 treinos. Você treina de manhã uma coisa, aí você vai para concentração, o técnico dá uma palestra, seu corpo você come, aí à tarde você tem outro tipo de treino, à noite você tem outro tipo de treino. Então, assim, mas eu considero ele, no mínimo, um atleta, uma pessoa extremamente ativa. Tá? Ele é um cara que provavelmente tem as fibras do tipo 2 muito bem desenvolvidas, fibras do tipo 2B também, 2A e 2B. Porque se o treino dele é intenso, como ele está falando, são essas fibras que ele utiliza. Mas eu tenho certeza que nem ele, nem ninguém, né, vai conseguir fazer essa 1 hora com a mesma intensidade. O treino dele tem pausas. Sempre vai ter pausa, sempre vai ter intervalo. É diferente de um treino, por exemplo, de um maratonista. Que ele vai correr 15K sem parar, sem intervalo, mas é um ritmo lento. Entendeu? Então eu considero ele meio um atleta praticamente. No caso de treino que você falou de corrida, a professora Pamela ela é atleta de corrida, não sei se é fundista que fala, enfim. Se for, me corrija aí, Pam. Mas os treinos seriam diferentes, ela para o rápido e para a corrida, ou ela pode usar o mesmo treino para ambas as modalidades? Depende muito, né? Na verdade, quando eu falo de fisiologia, a resposta sempre começa com depende, né? É quase como direito, né? Mas é assim, porque assim, por exemplo... Só grosso modo, só uma... vamos supor que ela seja uma fundista, tá? E ela corra meia maratona. A praia dela, as provas dela são de meia maratona, 21 quilômetros. Se por acaso ela é de uma categoria de luta em que as lutas delas demoram geralmente 10 rounds e coisa de meia hora, 40 minutos uma luta, que é luta pra caramba, a gente pode colocar ela na mesma categoria, mesmo em esportes diferentes. Porém, você vê que as práticas esportivas são extremamente diferentes, porque ela, até eu vou pedir para ela me corrigir também, se eu estiver falando besteira, mas numa prova de 21K, ela vai ter sprints, provavelmente 1 ou 2, e acho que cessa. O resto, 90% da prova, 95% da prova, ela está mantendo um ritmo contínuo, ela está mantendo o pace dela adequado para aquela prova, porque ela treinou. Então ela tem um ritmo de prova. E em determinados momentos ela explode e já volta para o ritmo. Pode ser no início, pode ser no fim. É diferente de uma luta que, por mais que seja uma luta longa, você tem outros tipos de trabalho. A oscilação de intensidade de movimento é muito maior do que numa corrida. Em um round, quantas vezes você explode dentro de uma luta? Várias vezes. Então, essas duas práticas é muito difícil você colocar no mesmo balaio. Se ela fosse uma corredora e também uma nadadora ou uma ciclista, ou seja, atividades, a gente pode separar assim, atividades cíclicas e atividades acíclicas. Atividade cíclica, você pode preparar 2 fundistas com o mesmo treino porque vai servir. Atividades acíclicas, que tem pausas, tem variação de intensidade, vôlei, futebol, a gente observa isso mais em esportes coletivos, né? Dificilmente você consegue ter o mesmo preparo que um fundista mesmo, entendeu? Legal. Você vai ter, por exemplo, dentro do futebol, variações. Se você pegar, por exemplo, o atacante
e o zagueiro, eles têm similaridades, eles vão fazer um trabalho parecido. O atacante tem que dar um disparo de 15 passos muito rápido, receber a bola e chutar pro gol, certo? Tudo muito rápido. O zagueiro tem que marcar esse cara, então ele tem que correr atrás desse cara, pegar a bola e chutar para fora. O lateral, ele ajuda a zaga, vai pro ataque, tem que cruzar, se o lançamento for errado ele volta. Então, não leve ao pé da letra, mas é como se o lateral fosse mais perto de um fundista, porque ele se desloca muito mais, certo? Ele tem um deslocamento em campo muito maior do que um atacante ou um zagueiro. Porém, não se encaixa tão bem como fundista, porque é muito rápido. Às vezes ele corre o campo em segundos, coisa que um fundista não vai fazer. Entendeu? Mas só para entender as diferenças, entendeu? Galera, vocês estão entendendo aí? Alguma dúvida, pode ir mandando que eu vou passando para o professor aqui para a gente resolver isso daí. Ó, eu vi o Thiago, acho que tá lá em cima porque eu não consigo mexer. Ah, agora eu consegui, tava travado aqui o meu, Ele falou alguma coisa de meu triatlo, chat. né? Não, eu nem vi essa. Eu vi agora o Thiago lá em cima falando que depende da estratégia de luta. Sim, também depende muito da estratégia de luta. O Mike Tyson, independente da categoria que ele estava, a estratégia dele era uma luta rápida, então ele treinava aquilo. Então é o que o Thiago falou, né? O Thiago, a pergunta do Thiago era para o atleta do triatlo, por exemplo, ele alimenta mais o terceiro tipo de fibra? Sim, não é questão de alimentar, ele treina mais o terceiro tipo de fibra. Uma coisa que tem que ser clara, eu sou ex-nadador e eu nunca fui fundista. Eu sou péssimo, eu sempre fui velocista. Eu não escolhi ser velocista. E o fundista não escolhe, isso é genético. Nós nascemos com quantidades de fibra do tipo 1, tipo 2A e tipo 2B, certo? Nós não escolhemos isso. Então, por exemplo, se você pegar a constituição muscular do Usain Bolt, é diferente da constituição muscular do cara que ganha São Silvestre. Um tem um tipo de fibra bastante e pouca da outra, e o outro e vice-versa. Entendeu? Então, por exemplo, um cara de triatlon, ele é um fundista, senão ele não conseguiria nem fazer o triatlon. Ele já tem uma predominância de fibra do tipo 1, fibras do Celta, mas então, se ele tem 100 fibras musculares, ele tem aí 60, 80, 85% de fibras do tipo 1. Estou falando um número aleatório, tá? Pelo amor de Deus. Então, ele nem vai conseguir ter um treino tão intenso de força, porque ele não tem uma predisposição genética para isso. Tem uma aluna da Jet Center, que ela é uma fundista nata. Ela corre lá seus 8, 10 quilômetros todo dia, e quando eu dava aula de natação para ela, ela ainda nadava de 2 a 3 mil metros, todo dia. Ou dia sim, dia não. Quando eu fui marcar o tempo dela para uma prova curta de 25 metros do torneio interno, o tempo dela não foi bom. Por quê? Porque ela não tem velocidade, ela não tem explosão na saída, ela não consegue fazer uma saída rápida. Então, assim, o triatleta, ele é fundista. Essa menina de lá seria um exemplo, tá? O treinamento para esse cara, o treinamento de força para esse cara, um treinamento de força serviria para todos, porque como eu falei, ele é corredor, nadador e ele é ciclista. São atividades cíclicas, cardiorrespiratórias é a predominância, e por consequência a predominância é a fibra tipular, é a fibra muscular de resistência, que são provas de resistência, pura resistência. Não quer dizer que as outras fibras não atuem, que os outros motores não atuem, tá? O próprio maratonista está fazendo uma ação silvestre, quando ele tem que subir, cara, as fibras do tipo 2 vão atuar e vão atuar forte para ele ter mais força para fazer aquela subida, entendeu? Então, assim, sempre os três estão ligados, porém, em determinado momento, um que vai assumir a liderança do negócio, vamos colocar assim, vai, à frente. Exatamente. É mais ou menos isso. Os três são sempre ligados, porém, em determinada situação, um assume a ponta. Exatamente. Falando do carro, né? Sim, sim, sim. E o que define isso, é a intensidade do exercício e o tempo do exercício. Entendeu? Então, vamos supor aquele exemplo da esteira. Você começa no máximo. A predominância já é do sistema forte. Você diminui a velocidade, a predominância começa a se alternar. Entendeu? Você está trotando. De repente, um cachorro veio atrás de você. Amigo, você vai trocar o motor instantaneamente, entendeu? Isso é automático. Quando você exige do seu corpo força,
Na verdade, ele aciona aquelas fibras, né? As fibras estão todas lá, em repouso. Precisei de algo com muita força, a fibra do tipo 1 vai ajudar, mas ela não vai ter grande participação em empurrar uma cômoda pesada. Entendeu? A fibra do tipo 2 vai estar fazendo muito mais trabalho que ela. Quando a gente vai para o maratonista, a fibra do tipo 2 também está trabalhando, está contraindo, está ajudando, mas ela está tendo uma participação menor do que as outras fibras. As fibras do tipo 1, que são feitas para isso. O seu corpo já pede isso. E está tudo ligado. Quando o seu corpo faz determinada força, ele já vai disponibilizar ou açúcar ou PCR ou gordura, falando de forma simples. E se você fizer. E aí ele já vai, a sinapse já vai para a placa motora e a placa motora vai recrutar tal fibra muscular. Entendeu? Ah, Isso é beleza. uma coisa só, é um negócio meio mágico. Fisiologia. E fisiologia estuda isso, né? É, Então, é o foco do cara, é negócio, né? essencial. É É a legal. base de tudo, né? Por isso que o recado que eu dei aquela hora e vale, né? Porque, principalmente agora, né? Que a gente está nesse tempo de pandemia aí, que a gente está sem academia, a gente está sem. Infelizmente, a gente não tem um prazo nem para voltar, não sei ainda. Galera, evitar treinos assim que você pega lá na internet, lá, vou fazer qualquer treino. Não, acompanha. A gente tem academia, ela está tendo aulas diárias. Não precisa ser só da nossa academia, mas procurem. Tem vários vídeos de pessoas especializadas explicando direitinho. Não vai, pega o treino lá e qualquer e faz, não, porque pode causar algum problema aí, né? Você sempre tem que ter Sim. acompanhamento de um profissional. Não é isso, professor? Não, e além disso, Lucimar, quanto tempo? Além disso, todo treino ele é agressivo para o corpo. Quanto mais intenso, mais agressivo. Isso não quer dizer que é ruim, mas é um choque para o seu organismo. Toda vez que você faz um treino, o objetivo é causar microlesões para gerar adaptações fisiológicas para o seu corpo ficar mais forte. Quando isso acontece, a gente está falando de microlesão. Microlesão faz o seu sistema imune trabalhar. Se o sistema imune está trabalhando, sabe o que isso quer dizer? Que ele está ocupado. Quando ele está ocupado, quer dizer que ele está desatento, quer dizer que a sua imunidade baixou. Então a gente está numa época de pandemia. Se eu fizer um treino com uma intensidade muito forte, eu vou romper fibra muscular, lesão. Aí vai ativar o sistema imune para ativar a célula satélite, que vai isso, que vai aquilo. Olha o trabalho que eu vou ter, e aí o que acontece? O sistema imune baixou, vem aquele vento gelado, gripe. Não foi o vento gelado. Foi uma janela de oportunidade que o vento passou bem nessa hora, que o seu sistema imune estava mais baixo. Estava mais baixo, né? Entendeu? Então, tomem cuidado com o que vocês estão fazendo, principalmente agora. Quando não tem pandemia também, o profissional tem que saber medir essa intensidade de treino. É o princípio de é outro princípio da educação física, volume, intensidade. Que se você parar para pensar, está até nas fibras. Se você tem muito volume, ou seja, eu não consigo fazer força por muito tempo. Então, Sim. volume versus intensidade. Se eu tenho pouca intensidade, pouca carga, eu consigo fazer por muito tempo. Volume e intensidade. Então, o seu mestre, o seu professor tem que saber mensurar isso, e isso é individual para cada um. Então, para ele não baixar demais sua imunidade, para ele causar a microlesão exata para que seu corpo reconstitua aquilo de forma melhor, mais adaptável e mais eficiente. Agora eu estou vendo que está tendo pergunta aqui, mas eu não estou conseguindo acompanhar, mestre. A Acho que a Pamela, Pamela fez. isso, a Pamela perguntou, mas quando você treina um dia resistência e outro explosão, essas fibras não tem como trabalhar melhor em conjunto? Eu não entendi muito bem o trabalhar em conjunto, mas vamos lá. Na verdade, sempre que você treina ou uma fibra ou outra, todas estão trabalhando. Vai ter a predominância do trabalho de uma, mas a outra trabalhou também. E o ideal é que haja uma recuperação adequada. Isso quem vai montar também é o profissional que está com você. Você vai treinar segunda, quarta, sexta e domingo. Você vai treinar de segunda a sexta. Isso vai depender da periodização e de qual a intensidade desse treino. Tá? Estou falando aqui, vamos supor, de musculação, principalmente. Você tem que ter um intervalo legal para o músculo recuperar. Né?
Agora, esse de como trabalhar melhor em conjunto, se isso for a longo prazo, ou seja, eu faço um trabalho para resistência e também faço um trabalho para explosão, lá na frente eu vou ter essas duas adaptações no meu corpo e vão trabalhar melhor em conjunto? Sim. A resposta, se for isso, a resposta é sim, que você tem os dois tipos, três tipos de fibra bem trabalhados. Lembrando que você sempre é mais limitado numa atividade do que em outra. Um fundista nunca vai ser um velocista. Então, o fundista pode treinar a explosão e melhorar? Pode treinar e melhorar muito, mas nunca vai chegar no mesmo nível que ele é de fundista. Ele sempre vai ter uma característica, mas é importante trabalhar todas para elas sim trabalharem junto melhor depois. A última da Pamela que ela colocou, falando sobre essa pandemia de atleta de alto rendimento e nesse período de treino, está treinando em casa, sem a mesma intensidade, como o corpo reage na volta? Rezando. Complicado, né? Então, é claro que se você fizer um mínimo de trabalho fora da academia, vamos falar de forma mais técnica. Se você tem um trabalho na academia com uma intensidade X, você vai para casa, você consegue uma intensidade Y, X você não consegue porque você não tem equipamento, não tem halter, não tem nada. Mesmo que você faça um trabalho muito bom, dificilmente você vai conseguir a mesma intensidade de um treino num lugar próprio com estrutura. Mas o corpo vai reagir melhor se você tentar manter com as ferramentas que você tem esse condicionamento físico. É importante a gente saber que o corpo não quer ficar forte, não quer ficar bonito e gostoso. Não. Ele quer armazenar gordura em forma de energia, ele quer eliminar músculo, porque músculo tem um gasto energético grande e ele não quer gastar energia. Tá? Primeiro que o músculo compete com energia, assim como o cérebro. Então o músculo está competindo com o sistema nervoso central. Ele não quer isso. Entendeu? Então, como sistema de defesa, ele quer eliminar o músculo. Só que isso não acontece de uma hora para outra, mas acontece. Como evitar essa perda de massa muito grande? Primeiro, uma pessoa que treina força ou treina qualquer atividade por muitos anos, a consistência muscular dela é outro nível. Tá? Nunca uma pessoa que tem uma disposição genética treinando 6 meses vai ter uma constituição muscular melhor do que um cara que não tem uma genética tão boa, mas treina há 15 anos. Isso é fato. Porque essas adaptações fisiológicas elas se tornam sólidas. Então, um cara que faz musculação por 6 meses e para uma semana, ele sente uma diferença brutal. O cara que faz musculação por 10 anos, de forma consistente, e para por um mês, ele sente, mas ele sente menos. Tá? Ele perde menos massa magra. Ele vai ter um déficit menor. E quando ele for voltar, a mesma coisa. Se ambos ficarem parados igual, quem treinou só 6 meses vai ter uma dificuldade. Digamos que ele vai quase que recomeçar do zero. O outro não. O outro vai ter perdido 20%, 30%. E tem aquela memória muscular para voltar a ter aqueles ganhos musculares. Então, e se eles dois fizerem o que eles puderem fazer com as ferramentas que ele tem, se ele ia perder 20%, ele vai perder 15%, ele vai perder 10%. E o outro também vai ter uma perda menor. Porque o corpo vai se adaptar àquela nova realidade. Talvez ele não vai se manter do jeito que estava, porque ele não quer aquilo, e você não tem o mesmo estímulo, mas ele vai se manter melhor do que um sedentário. E quando voltar, vai doer tudo, aquela coisa toda. Não tenha dúvida, vai se sentir muito bem. Vai. Professor. Vai porque, e olha só que interessante, a dor, ela é, lógico, por causa da lesão, mas a dor tem a ver com o substrato energético que cada tipo de fibra produz quando é utilizada. Então, por exemplo, o que a gente escuta falar muito, tô com dor, o ácido lático. Não é o ácido lático, é o íons de hidrogênio, na verdade. Não vou entrar no mérito disso, mas o sistema glicolítico produz muito ácido lático. Tanto é que antigamente ele era chamado de sistema lático. Sistema glicolítico lático. E tem o sistema alático, mas não se usa mais isso. Mas por quê? Porque ele produz muito isso. E junto com essa produção vem o hidrogênio que causa aquela acidose metabólica, aquela queimação. Aquilo é ácido mesmo dentro da corrente sanguínea e dentro da célula muscular. Isso depende da fibra que você treinou. Algumas fibras produzem mais, outras fibras produzem menos. Então um treino pode ser mais dolorido no pós-treino do que outro.
também por conta disso. A última aqui, ó, a última pergunta, que a gente só tem mais 5 minutos. A Selma falou assim, Beleza. a minha dúvida é sobre o coração de um atleta é diferente? Olha, geralmente sim. Responde essa aí, vai. Geralmente, geralmente sim. A gente pode colocar o coração de uma forma simples, como o coração é uma máquina, né? Ele que está bombeando sangue e tudo mais. Quando você exige muito de um atleta, a circulação ela aumenta demais. Tanto é que a pressão sobe, os vasos dilatam, a temperatura aumenta, a termogênese vai lá em cima. E isso não poderia acontecer se o coração não estivesse trabalhando de forma muito eficaz. Porque o coração que vai levar o sangue até o músculo. E o sangue que está levando os nutrientes que a gente falou lá atrás para o músculo captar e transformar em energia. Então, se o meu coração não acompanha o ritmo do meu músculo, eu não tenho energia. É como se a gasolina não chegasse no motor do carro. Entendeu? É a bomba que puxasse, é a bomba de combustível. Ela que vai jogar o combustível no pistão e o pistão vai transformar em energia. É isso aí. Então, o coração, ele é diferente, sim, porque ele é um coração adaptado para aquela exigência fisiológica. Ele sofreu uma adaptação fisiológica para conseguir sustentar esse ritmo. Beleza, professor. Mais uma vez Ó, eu pergunta agradeço a sua... interessante. que foi? Rapidinho, deixa eu ver. Ele bate menos com mais eficiência. Eu diria que ele bate menos em repouso, porque ele fica mais eficiente. Mas uma adaptação que ocorre é essa. Você percebe que a frequência cardíaca máxima do atleta, ela começa a ficar... Ele não atinge tão fácil, porque o coração começa a ficar mais eficiente, como a Pamela falou. Um cara que nunca corre, a frequência cardíaca vai lá em cima, porque o coração está desesperado. O cara treinado, ele consegue manter esse bombeamento sem todo esse esforço, então a frequência não vai tão alta assim. Isso é uma adaptação que Vamos ocorre, responder a a última frequência de aqui. repouso vai lá embaixo. Vamos responder a última do Billy aqui. A idade muda tudo? Billy. Muda. Tanto Billy. é que tem uma escala de idade que não é utilizada mais, que começou com um cara chamado Carvonen, ou Carvonen, eu não sei a pronúncia exata, mas ele trabalhou muito com esse lance de frequências cardíacas, e você pode ver isso nas esteiras. Tem lá, tal idade, frequência cardíaca máxima, tal idade, você tem as faixas ali, né? Aqui é a frequência cardíaca máxima, ou seja, você tem 30 anos, chegou aqui, meu, maneira, porque você está no seu limite. Normalmente é uma conta simples, é a sua idade menos 220, ou 220 menos a sua idade. Isso é uma conta simples para chegar aproximadamente na sua frequência cardíaca máxima ou de risco. Beleza. Professor, falta 1 minuto e meio, então eu vou me despedir. Eu agradeço mais uma Beleza. vez pela sua disponibilidade de tempo aí. Espero que a galera tenha curtido. Foi super legal. Parece que passa muito rápido, assim, Ah, é muita informação. E para quem não conhece, só rapidinho, o professor Léo trabalha com a gente na Academia Jet Center da Penha, tá? Juntamente comigo. Só que eu sou mestre de Hapkido e o Léo é o cara do negócio aí que manja muito. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, quando voltar à academia, procura o Léo, que ele sempre vai estar lá. Uma pessoa super educada, gentil, e está sempre aí à disposição para todo mundo, beleza? Léo, obrigado. obrigado por tudo aí, cara, mais uma vez. E vamos conversando isso aí, e a galera acho que gostou aí muito, beleza? Beleza, meu, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, o espaço. Se quiser fazer mais, meu, estamos aí, outros assuntos. Vamos, a gente É vai, um assunto que eu sou galera, apaixonado, a quem gente quiser conversa. outros assuntos, depois manda no grupo, na equipe, segue a gente aí, dá uma força para a página. E o Léo também, segue o Léo no Instagram dele aí, quem puder. Beleza? Galera, Beleza. fica com Deus todo Obrigado, mundo aí. pessoal. Valeu a atenção aí. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.